João capítulo 6, versículo 1 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isso escandaliza-vos? 63, irmãos. O Espírito é o que vivifica o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, os que criam e os que não acreditavam, e quem o havia de entregar. E disse, pois ele: Por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim se não for concedido por meu Pai. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos doze: Queres vocês também se retirar? E eu vou parar aqui, irmão. Esse versículo, esse capítulo aqui onde a gente leu, foi um certo momento em que Jesus estava ali pregando, por onde passava, curava, por onde passava, acontecia milagres, e a multidão ia crescendo, a multidão ia ficando grande. E certo momento Jesus, já sabendo, né, como também sendo Deus, ele já sabendo a intenção, que o povo às vezes só estava ali por causa de um milagre, por causa de algo que ele fazia, mas não por quem ele era. Jesus começa a pregar duramente, começa um discurso duro, talvez falando sobre inferno, não sei. Mas e aí, Jesus pregando ali, muitos começaram a se afastar, a multidão já estava começando a parar de seguir Jesus. E os seus discípulos, a quem estava ali, que já tinha visto tudo desde o começo, estava ali todos os dias com Jesus, aprendendo com Jesus, eles também começaram a se afastar. E aí Jesus fez uma pergunta para eles: Vocês também querem ir embora? E dentro dessa pergunta, irmão, nos mostra o seguinte, nos mostra algo bem interessante, que a gente tem a escolha. Ou a gente tá com Jesus ou a gente não está com Jesus. Eu sei que essa palavra é um pouco dura, meu estilo de pregação é um pouco diferente, mas cada dia Deus usa da forma que Ele quer, né? E, e aí, Jesus, como eu disse, a gente tem que escolher. Como a gente sabe, a gente tem um livre acesso, livre e espontânea vontade. E, primeiramente, quem escolhe a gente não foi a gente que escolheu Jesus e disse, eu aceito Jesus. Não, foi ele que nos aceitou. Mas também ele deixa o livre acesso, livre escolha. E a gente tem que escolher se a gente quer sim, sim ou não, não, né? Como diz a palavra. E Jesus perguntando isso, Pedro vai dizer o seguinte: Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E quando a gente vai olhar isso, antes de começar essa live, eu fui abrir aqui o aplicativo para colocar o versículo, deixar já separadozinho, e aí veio à memória o seguinte, da mulher samaritana. Em um certo momento, Jesus estava passando ali por Samaria e encontrou uma mulher no poço. Em João 4, viu, irmão? E aí encontrou essa mulher ali no poço. Essa mulher tirando água e Jesus pede um pouco de água. E a mulher diz o seguinte: Tu, sendo judeu, tu vai pedir água a mim, que sou samaritana? A mulher já sabia que entre judeus e samaritanos não tinha uma boa amizade, não davam muito bem. E Jesus falando com aquela mulher diz: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria a água e eu te daria água. E aquela mulher já fica curiosa, já muda o seu jeito de agir, o jeito de falar, de pensar. E aí ela pede dessa água, né? Jesus ali apresentando, dizendo: Olha, a água que eu der, ela é uma fonte de água viva que jorra como uma fonte para a vida eterna. E a mulher já começa a dizer: Então me dá dessa água. E Jesus também disse o seguinte para ela: Essa água que você bebe, você torna a ter sede, mas a água que eu der é uma água diferente, ela flui rios de águas
no seu ventre para que jorre para a vida eterna. E aí, o que a gente aprende com isso? Quando aquela mulher pede a água a Jesus e Jesus vai entregar essa água para ela, logo começa a transformação na vida daquela mulher. Que aí Jesus toca onde mais doía naquela mulher. E quando a gente para pensar nisso, analisa isso, às vezes a gente escolhe outras fontes para beber água. E essas fontes a gente sempre torna a ter sede. A gente escolhe outros caminhos. A gente escolhe, não sei, algo durante o dia a dia, como aquela música de Thales Roberto. Todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm. E todos os dias sempre tá ali um novo caminho, uma nova oportunidade, algo que vai surgir para tirar a nossa fé, para que a gente negue a nossa fé, para que a gente desista de estar nos caminhos do Senhor. Mas a gente tem Jesus, que é a água viva, que é uma água que a gente bebe, sacia a nossa sede. A gente pode até pensar o seguinte: ah, eu vou me desviar, hoje vai ser meu último culto, não dá mais, está sendo difícil. É difícil, irmão. Ser crente não é fácil, nunca foi, nunca será, mas entenda, não é impossível. Ser crente aqui na terra vai valer a pena, porque eu sei que é difícil, é dificultoso, mas olha o seguinte, olha o que a Bíblia diz, a gente vai andar em ruas de ouro. Olha que chique isso, ruas de ouro. E ainda tem mais, sabe o que ela diz na Bíblia? Que lá no céu, quando a gente chegar, tem uma promessa que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, tudo aquilo que a gente passou, todo o perrengue, o Senhor vai estar lá enxugando, dizendo: seja bem-vindo, o céu é seu. E a gente vai estar lá adorando a Deus. A gente não vai se preocupar com conta de energia, porque lá quem brilha é Deus, é o grande. A gente não vai precisar se preocupar com nada, porque a gente vai estar lá com um cordeiro, vai cear, vai aproveitar, vai ser uma bênção, meu irmão. Mas aí a gente, é como diz a música, todo dia a gente tem que renunciar, todo dia a gente tem que dizer não ao pecado, todo dia a gente tem que manter nossa fé viva, nossa fé conectada. E a gente pode até tentar procurar outras águas, tentar colocar um prazer em nossa vida, preencher um vazio com algo que o mundo oferece. Mas a melhor coisa é o que Jesus oferece, porque a gente, como eu disse, a gente pode até tentar desviar, andar com o ímpio, tentar ser como um ímpio, mas a gente sabe que a melhor coisa é estar nos caminhos do Senhor. E como diz Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E quem fica na segunda escolha, que é estar com Jesus, como eu disse, tem promessas. Você vai andar em rua de ouro, você vai estar ali desfrutando do bom e do melhor, os frutos do Espírito Santo. Olha, o ímpio pode até, a gente pode olhar e dizer, o ímpio vive bem, tem do melhor da terra. Como o Asaf falou, o ímpio prospera e eu que sou crente, não. E isso e aquilo. A gente pode falar como o profeta Jeremias: Senhor, tu me iludiu, isso e aquilo. Senhor, tu me chamou, mas está sendo difícil. Mas olha o que Jeremias diz: mas quando eu abri minha boca para falar algo negativo, a chama do Senhor veio como um fogo em meus ossos e eu não me contive. Ou seja, e Asaf também diz o seguinte: ele olha para o ímpio e diz: o ímpio prospera e eu não. O ímpio evolui e eu não. E eu que sou crente, fiel. Mas ele diz o seguinte, lá no Salmos, quando ele escreve, lá no finalzinho: mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi como é maravilhoso estar na presença dele. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias, né, longe da presença de Deus. E aí, quem fica com Jesus, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu lembrei de 2 versículos. Um dos foi quando já ia me dar a oportunidade para pregar, que é o que diz lá em Mateus 11:28, se não me falha a memória: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Esse convite não é só para aquele que está no mundo, mas para a gente que está nos caminhos do Senhor. Porque estar na presença do Senhor, como eu disse, não é fácil. A gente nunca mostra o nosso verdadeiro eu, né? A gente às vezes vai pro público e abre um sorriso nos dentes, mas por trás às vezes está passando uma guerra, às vezes está passando um vale, às vezes está pensando em desistir. A aparência por fora é de um jeito, mas por dentro às vezes está de outro.
Mas Jesus faz um convite pra gente. Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Tomai, né, o fardo que ele tem é suave e leve, meu irmão. E outra coisa, deixa eu te dizer algo de bênção, algo muito maravilhoso. Lembra de Davi? Davi, um crente ali, desprezado por muitos, estava ali no deserto, aprendendo, cuidando das ovelhas do pai. Ninguém dava nada por Davi, ninguém lembrava de Davi. Vamos sentar à mesa, vamos. Eu chamava todo mundo, menos Davi. Mas Deus estava vendo ali Davi. Deus diz o seguinte: ele foi o homem segundo o meu coração. E Deus escolhe Davi ali, usa o profeta. Davi, que estava ali de trás das ovelhas, no deserto, cuidando ali, no escondido, Deus traz ele para o público. E olha o que Deus fez na vida de Davi. Usou Davi, Davi foi honrado dentro de sua família ali na mesa. Davi derrubou o gigante, Davi foi rei. E Davi entendeu o seguinte: Davi, quando pecou, Davi, no mesmo momento, Davi diz: não. Sem a presença de Deus eu não consigo. Sem a presença de Deus, meu Deus, eu não sou nada. E aí ele se derramava quando ele sabia que estava errando, quando ele sabia que tinha feito algo que não agradava a Deus, ele estava ali se derramando. Sabe por quê? Davi entendeu o seguinte: que estar na presença de Deus é a melhor coisa. E eu sou jovem, eu só tenho o quê? 17 anos, vocês já são um pouquinho mais velhos, já viveram o mundo, já tem muitas experiências. Mas uma coisa você vai aceitar e concordar comigo. Ainda que eu seja jovem, mas você vai aceitar esse conselho. Estar nos caminhos do Senhor é a melhor coisa. Eu sei, eu sou jovem, mas você sabe disso, você é inteligente, você sabe. E Davi, ou alguns pregadores até dizem, a gente aprende com Davi o seguinte, que porque ele era segundo o coração de Deus, porque ele quando pecava, ele sabia da onde Deus tinha tirado ele, ele sabia de onde o que Deus fez na vida dele, ele sabia que estar no caminho do Senhor é a melhor coisa, na presença de Deus. E aí Davi se derramava e muitos associam isso a gente, que a gente quando pecar, que a gente quando falhar, porque todos os dias falhamos, seja no nosso falar, seja em alguma atitude, seja em algo que a gente nem percebeu, mas que a gente vem estar sempre se derramando nos caminhos do Senhor, sempre buscando, sempre orando. Hoje teve o culto de oração e eu falando, a oração é algo muito importante, meus irmãos. A oração é uma peça fundamental, uma peça-chave. A gente só deixa para orar a Deus quando a chinela aperta, né? O sapato aperta. Mas que a gente sempre esteja encostando em oração. Porque em todos os momentos o sapato tá apertado. É porque a gente às vezes não vê isso, porque a gente serve a Deus e nosso Deus ele é tão grande que a Deus às vezes em todos os momentos Deus está livrando a gente, está dando um livramento, seja de um acidente, seja de uma doença, e a gente não vê isso. Mas que a gente sempre venha estar agradecendo em oração. Daniel foi o exemplo, né? O Hélito cantou, não negarei minha fé. Daniel foi um exemplo, estava ali 3 vezes ao dia, estava orando, estava buscando. E quando, voltando para Davi, onde a gente estava, é algo importante. Quando a gente está perto de Deus, aliás, quando a gente está perto do inimigo, a gente olha para ele e diz: é gigante, é grande o inimigo, eu não consigo, com minhas forças eu não consigo. Mas quando a gente sai de perto do inimigo e se associa, chega mais para perto de Deus, a gente olha para o nosso Deus e diz: nossa, como meu Deus é maior do que qualquer problema, meu Deus é maior do que qualquer inimigo. E quando a gente volta no versículo onde a gente leu, aí o que Pedro disse, né? Para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, meu irmão, você que está pensando em desistir, como já foi falado, não desista. O Senhor tem grandes coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O Senhor tem uma obra que Ele começou na sua vida e Ele vai terminar, meu irmão. O Senhor tem planos, tem promessas que Ele fez para a nossa vida e muitas das vezes a gente não quer essa promessa, a gente renuncia, a gente
quer se afastar dele, mas tome posse, meu irmão. Tome posse da salvação, tome posse das promessas. Tome posse, meu irmão, porque tudo que vem do Senhor é uma bênção. Olha o que eu aprendi com o pastor o seguinte: Deus não reúne seu povo se não for para abençoar. E olha nós aqui, né, reunidos, recebendo da parte de Deus. Então receba aí, meu irmão. Receba um renovo de Deus. Se você está precisando de uma cura, não sei, receba a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Se é uma libertação, receba. Eu sei que o momento é difícil, pode parecer difícil, mas, como diz, se Deus ainda não abriu a porta, adore no corredor. Porque enquanto a gente às vezes está adorando, está buscando a Deus, está ali, como Pedro, Jesus perguntando, quer desistir mesmo? A gente, não, Jesus, só tem o Senhor. Quando a gente está ali buscando a Deus, adorando, pode estar no momento mais difícil, mas enquanto a gente adora, no nosso agir, nas nossas atitudes, vai adorando a Deus, Deus vai libertando alguém, vai salvando um parente nosso. Às vezes você veio para essa live e disse, mas Jesus usa o pregador, usa o cantor, usa alguém. E Deus usa, irmão. Então, enquanto você adora, às vezes Deus está curando alguém no hospital, Deus está livrando de um acidente, Deus está abrindo a porta. Claro, tem momentos que a porta tem que. Ele não abre, ele fecha, né? Porque a gente às vezes até questiona, mas é pro nosso bem. Como um pai, ele é um pai, e como um pai, ele sabe cuidar dos filhos, ele sabe o que cada um passa, o que cada coisinha, ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Então, que a gente venha sempre estar confiando no Senhor, sempre entregando nossos planos, nosso pensamento, nosso coração, né, para que ele esteja guardando, porque todos os dias, como eu disse, vem propostas. Não acha que para mim não vem não? Ah, confia. Um crente que não passa por dificuldade 3 dias sem passar por uma dificuldade pode estranhar, irmão, meu irmão. Alguma coisa tem de estranho, porque a vida do crente é sempre ali a guerra, sempre uma batalha, mas em todos os momentos Deus sempre está ali com a mão forte dele. Olha como o nosso Deus é grande. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te mostrar como o nosso Deus é grande. Para o homem construir uma casa, o homem gasta mais ou menos um mês, alguns meses, né? Ou anos. Para o homem construir algo importante, uma estátua, um monumento, gasta bastante tempo. Para construir a Torre Eiffel, gastou mais ou menos 2 anos. Para construir várias coisas, gastou bastante ano. Mas olha o nosso Deus, como é tão poderoso. Só precisou de 6 dias para criar tudo. Céus, terra, a gente criar ali o bonequinho de barro, né? Soprar nas nossas narinas. Olha como o nosso Deus é grande. E só precisa disso. Se eu te falar mais coisa aqui do nosso Deus, você vai dizer, rapaz, ele é grande mesmo. Então, para que isso aumente nossa fé, eu estou falando isso para que aumente nossa fé, para que a gente diga, Satanás, pode vir que agora ou você sai da frente ou eu passo por cima, porque quem está comigo é maior. Eu sei que a gente todos os dias tem nossos erros, tem nossas falhas, mas como Paulo escreveu, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E para terminar e para aumentar a nossa fé, deixa eu te contar o mais importante de toda a Bíblia. Primeiramente, lá no Jesus fala o seguinte, ele dá uma receita. Pedro disse o seguinte, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? E Jesus, ele dá a receita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para que esse versículo tornasse a ser real, ele ser a verdade, ele ser a vida para a gente, e ele ser o caminho que leva ao Pai, uma história bem importante, algo bem fundamental que liga a Bíblia do começo ao fim, que sem isso a gente tava, vamos usar essa palavra, a gente tava lascado. Sem isso, a Bíblia não ia fazer sentido. Que foi no momento em que o povo teve que escolher. E entre Jesus e Barrabás o povo gritou, crucifica Jesus. Quem é para crucificar Jesus? E aí, meu irmão, eles pegam Jesus, começam a bater, amarra Jesus em meio que um tronco, começam a bater em Jesus, um chicote que, meu Deus, tinha osso, chumbo, que quando batia rasgava as costas de Jesus. E Jesus fica uma ferida aberta e ainda mais, eles pegam uma coroa de espinho, batem na cabeça de Jesus até fixar a coroa. Pegam o seu próprio instrumento de morte, colocam ele para carregar.
em uma estrada que não era muito boa, não era bem plana, né? Como o asfalto de hoje em dia, coisadinho, retinho. E chegando no lugar, pegam ali Jesus, deitam sobre a cruz, começam a bater os pregos em suas mãos, em seus pés, estendem a cruz e Jesus está ali, meu irmão, por mim, por você, como alguém já disse em alguma pregação. Não sei se você já ouviu. Quando Jesus estava ali na cruz, ele teve bastante motivos para descer. Teve alguém até que disse: desce daí, tu não é o filho de Deus, né? Tu que tem poder, não é isso? Desce, mostra que tu tem. E Jesus tinha vários motivos. Primeiramente, um dos motivos é porque a gente é pecador. Mas, e isso não agrada a Deus, né? Mas, como diz na Bíblia, ele se humilhou a si mesmo, tornou-se servo. E, resumindo esse versículo, esse momento em que o escritor escreve, ele foi até morte de cruz. E Jesus ali, ao invés dele desistir, ele diz o seguinte: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E em todos os momentos, Jesus fala ali outras coisas, ora por a gente. E Jesus também no finalzinho diz o seguinte: Tetelestai e está pago. E ele paga a nossa dívida. Ele, nesse momento, o véu é rasgado, o livre acesso a Deus é liberado através de Jesus. A gente agora pode orar, a gente pode buscar, a gente pode ter acesso a Deus, a gente tem acesso à salvação, a gente tem acesso ao caminho, que ele é o único caminho. A algum momento na história, levantaram homens dizendo que era a vida, dizendo que era o caminho, dizendo que era a verdade, mas nenhum deles tinha essa conclusão, nenhum deles chegaram a realmente dizer o que eram. Mas Jesus veio quebrando tudo e dizendo: olha, só existe eu, viu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele morre por a gente, meu irmão. Então, que de todos os motivos que eu podia dizer assim, não desista, mas ao invés disso é melhor falar da cruz e dizer: lembre-se da cruz. Lembre-se que Jesus morreu ali por mim e por você. E é por isso que hoje estamos aqui. É por isso que hoje estamos aqui na presença dele, sabemos que é a melhor coisa. É por isso que pregamos para outras pessoas e outras pessoas que olham para a gente dizem o seguinte: olha, se Jesus fez na vida dele, Jesus também pode fazer na minha. Eu creio que Jesus vai fazer. Então que mesmo que a gente esteja só o pó, o pau da placa, né, como dizem, mais pior do que o pó, só os farelos da bolacha, mas que que a gente mesmo assim não desista, que a gente permaneça firme até o fim e que a gente receba a nossa coroa, que a gente não negue a nossa fé, que a gente não perca a nossa salvação por algo que é passageiro. No máximo a gente vive até 120 anos. Alguns nem chegam até isso. Então, o que é 120 anos comparado a uma eternidade, né, meu irmão? Então, quando algumas propostas vierem, aí você lembra quando Pedro disse: para onde iremos nós? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Então é por ele, meu irmão. É por ele, para tudo é feito e todas as coisas são para ele. Amém? E sua vida também é para ele. Amém? Pois é, meus irmãos. Eu não sei quanto tempo eu tinha exatamente, não sei se eu passei do tempo, mas até aqui o Senhor me conduziu e é isso. Eu deixo essa reflexão, isso para vocês.